A NASA confirmou. Isso não é ficção científica nem teoria da conspiração. Existe uma única estrutura construída pelo ser humano na face da Terra que é tão massiva, tão absurdamente pesada, que ela alterou a física do nosso planeta. Ela desacelerou a rotação da Terra. Ela moveu o Polo Norte geográfico em 2 centímetros. Ela tem aço suficiente para construir 63 torres Eiffel e concreto para erguer 8 grandes pirâmides do Egito. Estamos falando da represa das Três Gargantas, na China. Mas por trás dessa maravilha da engenharia, existe um segredo sombrio. O que acontece quando o homem tenta domar um deus da natureza? E por que militares do mundo todo temem que essa parede de concreto seja a bomba atômica adormecida da Ásia? Para entender o monstro, precisamos olhar para o pai dele, o rio Yangtze, o terceiro maior rio do mundo. Para os chineses, ele é um dragão. Traz vida, mas também traz morte. Durante séculos, as cheias desse rio mataram centenas de milhares de pessoas. Em 1931, uma única enchente tirou a vida de 4 milhões de almas. Era necessário colocar uma coleira nesse dragão. Mas não era só por segurança, era por poder. A China estava acordando. A fábrica do mundo precisava de energia. Carvão era sujo, nuclear era caro. Eles precisavam da força da água. O plano era insano. Barrar o maior fluxo de água da Ásia, um sonho que começou com Sun Yat-sen em 1919, mas que só a engenharia moderna e a ambição ilimitada do Partido Comunista Chinês poderia realizar. A construção começou em 1994 e durou 17 anos. O primeiro desafio: como construir uma parede no meio de um rio furioso? A resposta: você move o rio. Eles cavaram um canal artificial e desviaram o curso da água, secando o leito principal. Só então o concreto começou a ser despejado e não parou mais. Para nós brasileiros, a referência de grandeza é Itaipu. Itaipu é colossal, mas Três Gargantas opera em outra escala. Enquanto Itaipu gera cerca de 14 mil megawatts, a usina chinesa entrega 22.500 megawatts. É a bateria que alimenta o gigante asiático. Mas a parte mais impressionante não é a eletricidade, é a logística. O rio precisava continuar navegável. A solução? O maior elevador de navios do mundo. Imagine pegar um navio cargueiro de 3.000 toneladas e levantá-lo a 113 metros de altura, a altura de um prédio de 40 andares, em apenas alguns minutos. É uma coreografia industrial perfeita. Toda maravilha tem um preço. E no caso das Três Gargantas, o preço foi pago por 1,3 milhão de pessoas. Para criar o reservatório de 600 quilômetros, cidades inteiras tiveram que desaparecer. Templos de 2.000 anos, lares ancestrais, vales históricos, tudo submerso. O governo chinês chama de sacrifício necessário. As famílias deslocadas chamam de tragédia e a própria terra sentiu. O peso de 42 bilhões de toneladas de água concentradas em um único ponto pressiona as placas tectônicas. Sismólogos registraram um aumento significativo de pequenos terremotos na região desde o enchimento. Não foi apenas o ser humano que perdeu. O ecossistema pagou o preço final. O rio Yangtze era o lar do lendário Baiji, o golfinho de água doce chinês, considerado uma divindade local. Com a construção da barragem, o tráfego de navios e a mudança no fluxo da água, essa espécie foi declarada funcionalmente extinta. A China construiu uma bateria gigante, mas matou o espírito do rio.
Biólogos alertam que o esturjão chinês é o próximo da lista. Além da extinção, existe um problema técnico invisível: o lodo. O rio Yangtze carrega milhões de toneladas de sedimentos e areia por ano. Antes, isso ia para o mar. Agora, fica preso atrás da parede de concreto. Engenheiros temem que esse acúmulo de areia no fundo do lago esteja diminuindo a eficiência das turbinas e criando bancos de areia que podem causar inundações imprevisíveis rio acima. É uma bomba relógio geológica que exige dragagem constante e caríssima. E aqui voltamos ao início. A massa é tão grande que, ao elevar essa quantidade de água em relação ao centro da Terra, o momento de inércia do planeta mudou. A China atrasou o relógio do mundo em 0,06 microsegundos. Parece pouco, mas prova que a humanidade atingiu uma escala geológica. E aqui temos a maior ironia de todas. A represa foi feita para controlar enchentes e gerar energia com a água. Mas e quando a água desaparece? Nos últimos anos, a China enfrentou secas históricas e ondas de calor. O nível do reservatório caiu tanto que a produção de energia despencou justamente quando as pessoas mais precisavam de ar-condicionado. Imagens chocantes mostraram o leito do rio seco, revelando estátuas budistas submersas há séculos. Isso provou ao mundo uma falha estratégica. Depender tanto de uma única fonte de energia hidrelétrica é um risco de segurança nacional. Se chove demais, ela periga romper. Se chove de menos, ela vira um monumento de concreto inútil. A China agora corre para voltar ao carvão para compensar, criando um ciclo vicioso de poluição. Mas existe um pesadelo que tira o sono dos generais em Pequim. A represa das Três Gargantas é, ironicamente, o maior calcanhar de Aquiles da China. Em um cenário de guerra total, digamos, uma invasão a Taiwan envolvendo os Estados Unidos, essa represa é o alvo número 1. Se essa barreira for rompida por um ataque de mísseis, uma onda colossal desceria o Yangtze. Ela varreria Wuhan, Nanjing e atingiria Xangai. Milhões morreriam. O exército chinês e a infraestrutura industrial seriam paralisados. A China construiu sua maior fortaleza, mas também criou sua própria armadilha mortal. É por isso que o espaço aéreo sobre a represa é um dos mais protegidos do planeta. Nenhum avião civil passa por lá sem autorização expressa. Três Gargantas é o símbolo máximo do século XXI. Representa a capacidade humana de moldar o mundo à nossa vontade, de gerar energia limpa e de mover montanhas. Mas também nos lembra da nossa fragilidade. Criamos monstros que, se fugirem do controle, podem nos devorar. A China domou o dragão, mas até quando a coleira vai aguentar? E você? Acha que o risco vale a pena? Se você quer entender a geopolítica não pelo que dizem nos jornais, mas pelo concreto, pelo aço e pelo dinheiro, inscreva-se no Novo Eixo agora. Deixe seu like se essa obra te impressionou. Nos vemos no próximo Fronte.